Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios, e hoje nós vamos aprender a como desenvolver competências para liderar negócios inovadores. Eu vou receber aqui o Luiz Guedes, que é coordenador do Pós-MBA USP e doutor em inovação. Ele vai falar com a gente aqui sobre capacidades que os líderes devem desenvolver para guiar organizações e desenvolver negócios inovadores de alto impacto. Daqui a pouquinho ele chega por aqui, mas antes de mais nada, já deixa o seu like aqui no nosso canal, já segue o Café com ADM se você ainda não segue, para não perder nada do que rola por aqui. Este podcast que é obrigatório para quem quer crescer e se manter relevante no mundo dos negócios. O episódio de hoje é um oferecimento da Vox2U, a maior rede de escolas de oratória do país, da Minimal Club, que é a maior marca de camisetas básicas do país. Bom, daqui a pouquinho o Luiz chega por aqui, fica ligado. Agora eu quero falar com você, empresário. Olha só. Toda empresa, em algum momento, vai precisar de ajuda externa para destravar alavancas de crescimento. E é nesse sentido que uma consultoria profissional e especializada faz toda a diferença. A Fundação Instituto de Administração, a FIA, é reconhecida por sua excelência em educação e pesquisa e também oferece serviços de consultoria empresarial de alto nível para organizações do setor público e privado. Sabia que a instituição já desenvolveu mais de 8 mil projetos para grandes organizações como Petrobras, Cirela, Albert Einstein, Coca-Cola, Carrefour e várias outras? Acesse o link que está na descrição para ver todos os detalhes e falar com um especialista para saber como a FIA também pode ajudar o seu negócio. E o Pós-MBA USP em parceria com a FIA, você já conhece? Voltado exclusivamente para profissionais que concluíram um MBA ou pós-graduação, esse programa chegou com o compromisso de facilitar insights, fazer conexões não triviais e apresentar as ferramentas mais recentes que vão ajudar você a prosperar em um cenário desafiador. Dentre outros destaques, o Pós-MBA inclui imersão internacional em uma das mais prestigiadas universidades da Europa, aconselhamento de carreira e mentoria, network de alto nível e visitas técnicas em empresas de ponta no Brasil e na Europa. Acesse o site pelo link que está na descrição e conheça todos os detalhes sobre o Pós-MBA da FIA USP. Já imaginou reduzir em até 40% o tempo gasto com a gestão de contratos em sua empresa usando uma IA especializada para criar, revisar e gerenciar seus documentos? Com ProJuris Contratos, essa realidade está ao seu alcance. A IA da plataforma não apenas escreve e revisa cláusulas contratuais rapidamente, mas também automatiza o preenchimento de dados variáveis, reduzindo erros e redundâncias. Além disso, o ProJuris Contratos faz averiguações profundas, com resumos inteligentes e análise de risco, destacando rapidamente pontos críticos para a sua atenção. Acesse o link que está na descrição e agende uma demonstração hoje mesmo e veja como funciona. Luiz Guedes é pós-doutor em inteligência artificial e doutor em inovação pela FEA USP. Ele é mestre em tecnologia de operações pela FGV EASP e especialista em telecomunicações pela FEI, onde ele é graduado em engenharia de computadores. Ele cursou ainda o MBA executivo internacional da FIA com extensão nas universidades de Cambridge, Lyon e Vanderbilt. Ele tem experiência profissional de mais de 25 anos no setor de tecnologia, com passagens pelo Google, Telefônica, Embratel e NEC. Atualmente ele é professor doutor dos cursos de graduação, pós-graduação, MBA e mestrado da FIA Business School e coordenador do Pós-MBA USP. Ele ainda é conselheiro para mudanças climáticas na Prefeitura de São Paulo e consultor da ABNT para tecnologias quânticas e também é escritor, autor do livro Criatividade, Modelos Mentais e Inovação, lançado pela editora Senac. Luiz Guedes. Cara, que honra te receber por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM. É um prazer estar aqui, muito obrigado por me receber. Pô, que legal, Luiz. Luiz, pô, essa introdução que eu fiz aqui hoje já deve ter despertado bastante a curiosidade aqui da turma. E eu também fiquei super curioso para saber, assim, com esse currículo aqui, cheio de passagens, cheio de experiências, né? Como é que você construiu toda essa trilha de aprendizado, né? Como é que você decidiu qual que seria o passo seguinte que você daria na sua carreira, né? E, enfim, conta pra gente um pouquinho aí da sua trajetória. Claro, com muito prazer. Como foi construída é com muito esforço. Tudo que vale a pena, né, meu caro? Tudo que vale a pena demanda da gente uma mobilização de energia e um sequestro do tempo de outras coisas que aparentemente são mais legais. Tem até um estudo que ficou famoso, que é aquele Marshmallow Study, onde se põe um pedacinho de doce na frente de uma criança e fala, pera, espera um pouquinho, não come não. E o pesquisador social, né, cientista social, sai da cena e para ver se a criança consegue ali segurar a ansiedade de comer o doce. Se ela esperar um pouquinho, ela ganha 2. E esse estudo ficou muito famoso, a despeito de um tanto controverso, mas mostra que a gente tem uma dificuldade de fazer soluções intertemporais, né? O benefício imediato parece muito mais tentador
do que o benefício que se ofere no futuro, né? Então, estudar de fato traz resultados variáveis ao longo do tempo. Com certeza. Então, a minha carreira sempre foi marcada pelo exemplo fundamentalmente da minha família, mas pela crença no valor do trabalho e também de que a gente não sabe nada, parceiro. Então, estudar é uma obrigação, E quanto mais eu estudo, a minha humildade se instala em mim de maneira mais importante. Mais eu vejo que eu tenho tanto para aprender, né? Então, o que me moveu a ter essa experiência profissional diversa, né, passando por setores tão diversos, foi um tanto a curiosidade e também o desejo de me divertir enquanto eu trabalho. E eu acho que a gente trabalha tanto que não é possível continuarmos trabalhando e estudando e fazendo aquilo que somos pagos para fazer, ou enfim, que faz parte da nossa obrigação, sem que tenhamos muita satisfação em fazer aquilo que fazemos. Isso é, às vezes, um luxo, mas eu gosto de acreditar que é também uma construção. Então, é claro, há pessoas em circunstâncias muito difíceis que não têm alternativa a não ser trabalhar numa coisa que não gostam. Eu sinto muito por elas. Para aqueles que têm alguma alternativa, eu acho que é obrigação do sujeito maduro cuidar de si e procurar um lugar para trabalhar que você goste, que você seja respeitado ou respeitada, que te traga possibilidades de se tornar uma pessoa melhor e, fundamentalmente, que você possa ajudar os outros. Essa consciência veio crescendo ao longo do tempo, né? Não foi uma coisa que sempre foi assim, no meu caso. E essa diversão em aprender, em ganhar o que eu acho justo pelo meu trabalho, e em poder ajudar os outros, principalmente aqueles que estão a 1 metro da gente, né? As empresas falam muito sobre inovação, adiantando um pouquinho do nosso papo, mas se esquecem que a inovação, a meu juízo, né, pelo menos, começa com quem está pertinho da gente. A inovação não começa no cliente, fundamentalmente. O cliente é, claro, o objeto dela, mas quem trabalha conosco deveria ser o objeto prioritário. A nossa fonte prioritária de inovação começa por quem trabalha conosco. Então, trabalhar num ambiente no qual eu pudesse exercitar isso sempre me moveu. E a certeza de que eu tenho muito para aprender. Por isso, um MBA, depois outro MBA, depois o mestrado, depois o doutorado e depois o pós-doutorado. Então, é uma mistura de muitos fatores, mas com uma certeza. O benefício imediato não é aquele que vai me levar daqui para lá. Onde eu quero chegar de verdade depende de um esforço que às vezes, difícil, é um custo, às vezes, alto. E, socialmente, a turma, para fechar essa parte da resposta aqui, a turma nem sempre compra essa sua batalha. Então, se você não estiver envolvido ou envolvida com a sua batalha, do que você acha que é o mais legal, é estudar, é continuar estudando, é fazer outro MBA, ou seja lá o que for, se você não estiver convicto disso, o mundo não necessariamente vai te ajudar. Enfim, há casos e casos, mas no caso geral... Que legal, Luiz. Já começamos aqui com tudo, assim, com lições valiosíssimas. E legal saber que você era a criança que esperava ali para comer o marshmallow, né, cara? Ô, Luiz, esse tema do seu pós-doutorado, né? Você se desenvolveu bastante nessa área de inteligência artificial, que é a área que está, enfim, dominando agora a pauta do mundo dos negócios, né? E uma área crítica para as organizações atualmente. A gente tem um estudo aqui da PwC, que eles apontaram aqui, chegaram à conclusão que 73% das organizações norte-americanas adotaram soluções de IA em pelo menos uma área de seus negócios no ano passado. Isso é muita coisa, 73% das empresas, né? Mas geralmente assim, essa adoção de tecnologias de inteligência artificial, elas têm um foco ali a hiperautomação e tem nisso, né, o seu maior desafio. E as empresas acabam pecando muito mais na liderança desse processo, como você falou, né, a importância da inovação, de você olhar para quem está próximo de você, né? As empresas pecam nesse processo de liderança, né? Como é que você enxerga, né, esse gap entre esse déficit de liderança, né, e a capacidade de inovação das empresas? Como é que você enxerga que esse processo deva acontecer para que a adoção de uma nova tecnologia, seja uma inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia,
seja bem sucedida? Uma das confusões que eu vejo na minha prática como professor e como consultor são os executivos iniciarem pela tecnologia. Tecnologia, a origem etimológica de tecnologia é de saber fazer, tecnei logos. Então, a primeira pergunta que se deve fazer é saber fazer o quê? O que a gente... E isso o GPT e nenhuma outra tecnologia baseada em IA consegue resolver. O que é para fazer? Então, a estrutura dessa adoção começa com boas perguntas. E isso é muito difícil de fazer. A gente tem muitas ferramentas tecnológicas que nos ajudam com as respostas. Mas René Descartes, que inclusive é o cara que está aqui atrás de mim, nesse quadro que tem aqui atrás de mim, o René Descartes fala que, num livro chamado Discurso sobre o Método, que o mundo evolui pelas perguntas que se faz, não pelas respostas que se obtém. Então, a busca pelas boas perguntas, eu acho que é o primeiro caminho. Então, a chave da adoção começa por descobrir qual é o problema de negócios que a gente tem que resolver, antes de falar qual é a tecnologia que vai nos auxiliar. Então, tem muito buzz, né? Tem muita conversa ao redor de IA pelo potencial disruptivo, é uma palavra ruim, mas pelo potencial disruptivo que ela tem em trazer novas oportunidades para o negócio e novas possibilidades para o negócio, tanto no alcance, quanto na velocidade, quanto na qualidade. Então a IA é de fato essa IA que vivemos hoje, apesar dela ter um arco de desenvolvimento de mais de 50 anos, o momento histórico no qual nós estamos hoje é digno de Black Mirror, onde daqui a pouco o mundo vai ser tão diferente do que o mundo era 10 anos atrás, que vai ser praticamente irreconhecível. Já passei um pouquinho dos 50. Na minha adolescência e na época da faculdade, lá nos anos 90, o mundo no qual eu me formei era muitíssimo diferente do mundo de hoje. Isso passam-se 20 anos, 25 anos, 30 no máximo. Em 30 anos, o mundo sofreu uma mudança qualitativa e quantitativa fenomenal. Então, a liderança, como é que se prepara para a adoção de uma tecnologia avançada? A meu juízo, estudando alguma coisa que não tecnologia. Estudando o que as ciências humanas, principalmente, podem contribuir com o negócio. Em época de IA, nunca precisamos tanto de humanos. Nunca precisamos tanto de humanos. Bons humanos, bons de cabeça e bons de coração. O capitalismo moderno urge, demanda, solicita, remunera quem faz a coisa certa. E ganha dinheiro, em decorrência. Ganhar dinheiro no capitalismo do futuro, já presente para muitas companhias, é o capitalismo que faz a coisa certa reiteradamente e ganha com isso. E fazer a coisa certa significa, às vezes, deixar dinheiro sobre a mesa, no curto, para voltar um pouquinho para o começo da nossa conversa, no curto prazo, mas reiteradamente fazer o que o Estado não consegue. Estamos passando por uma crise humanitária sem paralelo quase na nossa história com o Rio Grande do Sul. Muitíssimo triste. E a gente vê como a mobilização das pessoas, das empresas e do governo estão fazendo a diferença. A mobilização está fazendo a diferença. Se a gente esperar só o governo resolver, ele não vai resolver. Qualquer governo. Assim como se esperar só das pessoas, somos muito pequenininhos. Esperar só das companhias, elas têm os seus próprios afazeres. É a integração disso tudo. Então, a tecnologia entra como parte da solução dessa mentalidade. Então, a meu juízo, a adoção começa na mentalidade, começa na cabeça e no coração de fazer a coisa certa. Isso às vezes é um pouco utópico. Essa minha pregação na classe às vezes não encontra muito eco nos corações e mentes, mas eu acho que é meu dever professar essa nova forma de fazer negócio, onde tecnologia serve às pessoas, serve o propósito, como se costuma dizer tanto e repetir, serve a forma de tornarmos o mundo mais equilibrado. Essa falta de equilíbrio que o mundo tem hoje, tal como percebemos, está nos levando para uma beiradinha de abismo perigosa.
Luiz, eu fico muito feliz, né, de receber você aqui no Café com a ADM e de poder, né, amplificar a sua voz, levando aos nossos ouvintes, levando às pessoas que assistem o Café com a ADM, né, as suas ideias e o seu alerta. Eu acho extremamente importante que o nosso podcast, né, sirva como um veículo de transmissão dessas ideias que você está passando aqui agora. E, Luiz, nesse contexto, né, a gente tem... um ponto crucial aqui, uma responsabilidade crucial dos líderes. E aí eu queria saber de você assim, que competências os líderes devem desenvolver para que eles consigam, aí voltando para o tema aqui da tecnologia, né, não só adotar uma determinada tecnologia de forma satisfatória, eficiente e tudo mais, mas também implantar uma cultura de inovação dentro das empresas, que eu acho que isso é fundamental, né, muito antes de o passo anterior, né? Muito antes de se implantar uma tecnologia, a gente tem que ter a cultura, né? A cultura de inovação dentro das empresas. Mas qual que é a competência que, como líder, né, a gente deve desenvolver para que isso seja feito de forma satisfatória? A cultura de inovação se assenta fundamentalmente na segurança psicológica, que em português corrente significa: se eu tentar de maneira honesta e der errado, eu não vou ser demitido. Socializar o acerto e também socializar o fracasso no caso de ele ocorrer. Se você não está preparado para errar, você também não está preparado para inovar. E as empresas têm uma certa dificuldade em lidar com o erro. O erro na Revolução Industrial, no paradigma da Revolução Industrial, o erro é ruim, porque na Revolução Industrial o que importa é a eficiência. Na época da inovação acelerada, o que importa é o aprendizado. E não é a eficiência, necessariamente. Tanto que uma inovação pode começar ruim, que depois rapidamente e iterativamente se sofistica. É nesse sentido que a liderança deve sugerir caminhos para que a companhia se sinta confortável em poder fazer alguma coisa que está fora da sua zona de conforto, que esteja fora daquilo que sempre fizemos. A zona de conforto não tem esse nome por acaso, ela é gostosa de ficar, ela é fofinha, sair da zona de conforto é por quê mesmo? Então, além de articular como se fosse como chama aquele, onde o trapezista cai, como é que chama aquela rede de proteção? Rede de proteção. Isso. Então, além de articular uma rede de proteção psicológica, é também dar para a turma, e isso é papel da liderança, instrumentos e fundamentalmente incentivos, explicando por que a gente tem que mudar, articulando o que se costuma chamar de senso de urgência. Precisamos mudar pelo seguinte, rapaziada, blá 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 blá. Como é que articula essa história? Como é que a gente conta essa história para a turma de modo que ela seja, em primeiro lugar, verdadeira, crível e muito bem comunicada? Se a turma não souber disso, e eu tenho, na minha prática como consultor, verificado que os planejamentos estratégicos normalmente são bem feitos. A execução é dureza. As empresas patinam na execução, e por várias razões, dentre as quais a falta de comunicação e de alinhamento de incentivos corretos. E isso é um papel da liderança, e é top-down. A execução pode ser bottom-up, muitas vezes mas articular as razões, proteger a turma, dar o norte e premiá-los, e principalmente, e com isso eu encerro aqui essa resposta, celebrar as pequenas vitórias. Principalmente aqui no Brasil, a gente não celebra muito, a despeito de sermos um povo tão festivo. Parece que celebrar uma vitória é perda de tempo, não sei, dá um clima um pouquinho estranho. Celebrar só lá no final do projeto, fazer um amigo secreto no final do ano é legal, mas pequenas vitórias ao longo do projeto têm que ser marcadas. E a gente faz pouco isso. Na minha experiência, a gente faz de fato bem pouco. E eu acho que devíamos fazer mais. Porque mostramos que estamos no caminho certo, temos um pequeno alento e força para seguir. Ô Luiz, eu queria aproveitar aqui a sua presença, o seu pós-doutorado nessa área ainda e a relevância do tema, né, como eu falei, que é um tema que tem dominado aí a pauta nas empresas. E aí eu queria saber qual que é o roadmap, né, qual é o desenho com as etapas, né, para adoção da inteligência artificial numa organização. Né, por onde que a gente deve começar, como é que a gente pode avaliar a adoção desse tipo de tecnologia no nosso próprio negócio?
fundamentalmente em qual é o problema para resolver. A inovação e a adoção de IA partem de um problema bem articulado. A IA, como uma tecnologia de propósito geral, eu comecei o meu pós-doc na Universidade de Lisboa. E eu queria fazer uma coisa que o meu orientador lá não curtiu muito, que era calcular o retorno sobre investimento de IA, de projetos de IA. Ele falou, cara, isso daí é uma coisa muito difícil, porque IA é mais ou menos como eletricidade era no começo do século passado. Ela serve para tudo, cara. Como é que você vai encontrar e tal? E a gente acabou não chegando num acordo e eu tive a oportunidade de continuar o meu estudo aqui na USP e deixei estacionado em Lisboa. Vou voltar para lá logo para ver se eu convenço. Mas IA tem essa característica, né, de ser uma tecnologia de múltiplo propósito. Então ela pode servir tanto para abrir portas e frentes para novos negócios, como ela pode servir, vamos chamar aqui da porteira para dentro, para que nos tornemos mais eficientes. Então, a trilha de adoção depende fundamentalmente de como o sucesso se parece. Os americanos usam bastante essa expressão. Qual é a cara do sucesso aqui? A cara do sucesso seria entrar no mercado da África do Sul. Bom, beleza. Ou a cara do sucesso é diminuir em 5% o nosso custo operacional. Beleza. A cara do sucesso é fazer com que as pessoas parem de ter trabalhos repetitivos. E a gente automatize tudo que for possível automatizar para que as pessoas estejam livres para trabalhar em coisas mais intelectualmente desafiadoras e estimulantes. Pô, legal. Então, começar articulando qual é o problema, qual é a cara do sucesso, vamos chamar assim, e fazer esse trabalho alvo ao tiro, né, de trás para frente, até chegar, bom, então descobrimos que a melhor alternativa é IA. Porque, de repente, a melhor alternativa pode ser alguma outra ferramenta de data science, em que não precise alcançar necessariamente a complexidade de IA, menos ainda da IA generativa, que é uma coisa que está na moda e chama muita atenção. Ontem foi o lançamento de um novo GPT, não sei quando os colegas e as colegas que nos ouvem e nos veem aqui estão assistindo, mas estamos vivendo no dia 14 de maio aqui hoje. Foi o lançamento ontem de um GPT novo, né, que é o GPT-4. Eu tô sinceramente assustado com esse novo. Cara, é revolucionário, né? Tá muito pertinho do filme. Se a turma não assistiu Her com Joaquin Phoenix, assista, porque parece que é lá que a gente está chegando. E eu vou dizer uma coisa para você, meu camarada, a nossa cognição não está preparada para lidar com uma inteligência não corpórea, que é um outro problema, que é um problema de natureza ética e moral. Não consigo nunca falar essa palavra, antropomorfizar, talvez, dar características humanas para alguma coisa que absolutamente não tem. É como você tratar um liquidificador como se fosse uma pessoa. Na história da humanidade, se parece com um humano, reage como humano, interage como humano, é humano. Só que agora não é mais. Você fala com um dispositivo e esse que vimos a partir de ontem, reage como humano, interage como humano, faz piada como humano, é charmoso ou charmosa como humano. Até respira como humano agora, né? Para ficar mais humano ainda. E o nosso cérebro, cara, ainda parou lá no Neolítico. A gente é mais ou menos os 86 bilhões de neurônios que a gente tem, são os mesmos. O nosso hardware não mudou assim. Essa velocidade da mudança, uma atrás da outra, a gente não consegue acomodar como humano. E isso vai revolucionar a forma como a gente interage uns com os outros e com a tecnologia. E às vezes eu fico um tanto preocupado, tenho filhos pequenos e fico preocupado como vai ser essa relação do homem com a máquina. Para fechar aqui essa resposta, acredito que o futuro não seja homem contra máquina, homem no sentido lato da expressão, né? Gênero humano, mas sim homem com máquina versus homem sem máquina. E um pequeno spoiler aqui, homem com máquina vai ganhar. Então não importa o que você faça, você que nos ouve ou que nos assiste, é importante que você saiba utilizar cada vez mais a automação. Tudo que for possível automatizar, automatize. Para que você possa ter tempo de assistir uma peça de teatro nova, de ler poesia,
de visitar um museu e de aprender Python, se for o caso. É uma combinação não linear e complexa, por isso mesmo desafiadora e interessante, de humanidade, de estética, ética e negócio. O futuro é uma mistura disso. Estética, ética, moral e negócios. Não tem como escapar. Quanto melhor preparado você estiver, principalmente a liderança, né? Agora me refiro aos líderes e as moças e rapazes que são líderes das empresas agora. Quanto mais preparado você estiver, sob o ponto de vista humano, melhor. E vou dizer, a gente nunca está 100% preparado. Lidar com as pessoas é sempre um desafio interessante e difícil muitas vezes. É verdade. Luiz, agora você tá pintando aqui um cenário e me vem aqui a preocupação, lógico, né? Que você falou, tem filhos pequenos, eu também tenho filhos pequenos. E como que a gente deve se preparar agora para esse cenário. E aí eu queria entrar, né? Aproveitar aqui que você é coordenador de um pós-MBA aqui, em parceria com a USP, o pós-MBA da USP, e eu queria que você comentasse aqui deste programa, né? Como é que esse programa nos ajuda a nos preparar, estarmos preparados, né, para esse futuro aí que você desenhou, e como é que ele pode também ajudar os profissionais a se aprofundarem nesse assunto, né, da inteligência artificial, da inovação tecnológica e no desenvolvimento das competências que a gente precisa desenvolver, enfim, para estar à frente desses negócios inovadores. Um pós-MBA é um curso relativamente novo no mercado. E a ideia, como o próprio nome sugere, é ajudar a turma a continuar estudando. Para quem já fez uma pós-graduação, um MBA, foi por eu ter passado por essa dúvida mais de uma vez, já fiz um MBA. E agora? Eu faço outro? Eu vou estudar tudo de novo? Finanças, gestão de pessoas, estratégia, operações, puxa vida, é legal, mas eu não sei se eu tenho esse tempo, essa grana, essa paciência. Vou fazer então em outra área, mas eu gostaria de continuar na minha área. Então, esse curso nasce com essa expectativa de suprir a demanda por aperfeiçoamento profissional para aqueles executivos e executivas que já têm uma trajetória importante, tanto no business quanto na academia. A gente não tem, e essa foi a inquietação, e eu trabalhei bastante com a professora Adriana Marotti, uma professora brilhante da FEA, porque eu tenho profundo respeito, admiração, e é uma amiga querida. Trabalhamos bastante em elaborar uma ementa que fosse na fronteira da administração. É um curso que eu gostaria de ter feito. Foi assim que eu, pegando a mim mais ou menos como a minha trajetória, como uma referência daquilo que eu gostaria de ter feito. E depois testei esse conceito com muitos outros colegas e fomos lapidando a muitas mãos e chegamos numa ementa com 4 trilhas de aprendizado distintas que, quero crer, ponham as pessoas em contato com a fronteira da administração sem que nos aprofundemos nela. Não tem a expectativa de replicar um MBA por 2 anos. É um programa curto, que tem inclusive uma parte que é uma extensão internacional, onde a gente vai para uma faculdade na Europa ou nos Estados Unidos, tem uma semana de treinamento intensivo e específico para esse público. E isso ajuda muito também. Ajuda primeiro a desmistificar. Boas faculdades no Brasil são tão boas quanto boas faculdades fora do Brasil. A questão da infraestrutura é um ponto, mas a questão dos docentes, a gente não fica atrás, na minha experiência. Não fica. Temos excelentes professores aqui, lá há excelentes professores, mas as coisas andam meio que em paralelo. Então, uma experiência internacional é fundamental, e acadêmica eu acho fundamental, para escutarmos outras histórias, exemplos de outros lugares. A gente não ouve exemplo da Nigéria, da Nicarágua, de El Salvador ou de Roma. A gente não ouve exemplos aqui. A gente tem os exemplos daqui, são ou muitos locais ou dos Estados Unidos. A gente é muito americano-centrado, a meu juízo. Então, esse curso também ajuda com o networking expandido. A busca do curso é oferecer elementos para que os alunos e alunas percorram o seu próprio caminho a partir de então. E esse caminho pode ser em cibersegurança, em gestão estratégica de pessoas, em operações, em inovações financeiras e por aí vai.
sabendo que há na academia uma referência, e essa referência vai ser para o seu professor ou sua professora, há material didático suficiente para ele começar o seu próprio estudo e dali se derivar, né, para a trilha dentro daquela unidade que lhe pareça mais adequada, e ele vai ter um networking na classe, que é uma coisa que não tem preço. O curso é presencial por conta disso. A gente acredita muito que as relações humanas contam, e as relações humanas que não são mediadas por tecnologia, que são ao vivo e a cores, nos parecem mais ricas. Então a gente quer também oferecer um ambiente de aprendizado, não somente de interação com professores e professoras, mas também com colegas da classe. Então a gente está formando uma classe, essa é a turma 1, que vamos lançar em agosto desse ano, uma classe com pessoas muito especiais, que sabem, são de áreas distintas e que podem formar uma pequena comunidade ali, e a gente acredita muito nisso, que possa apoiar o desenvolvimento mútuo. A gente percebeu tristemente na pandemia que sozinhos a gente chega em lugares ruins, poucos lugares. Somos gregários. O gênero humano chegou até aqui porque aprendemos a conviver uns com os outros e a nos fortalecer como equipe. Então, o pós-MBA também tem essa aspiração de formar ali uma pequena comunidade em prol desse crescimento comum. Sensacional, Luiz. E assim, o curso é aberto para qualquer pessoa? Quais são assim os requerimentos de formação para fazer parte dessa experiência? O curso é aberto, é um curso da Universidade de São Paulo, né, ministrado pela FEA, né, a Faculdade de Economia e Administração, e pela FIA. Né, a FIA e a FEA voltaram a ser parceiros depois de bastante tempo. Nunca se afastaram, mas trilharam caminhos separados, tal como estão ainda hoje, mas voltam a ter um projeto comum, né, coisa que a gente não tinha há bastante tempo. Então, o curso tem um pré-requisito fundamental para participar do processo seletivo, que é ter um MBA. Então, a pessoa precisa ter ou um MBA ou uma pós-graduação lato sensu. No Brasil, existe uma pequena diferença entre as duas coisas, né? Fora do país, essa discussão nem existe, mas aqui a gente tem um pouquinho. Mas então, é um curso de pós-graduação lato sensu, que tem pelo menos 360 horas, por qualquer universidade que seja reconhecida pelo MEC. Esse é o pré-requisito para participar do processo seletivo. A gente busca profissionais que tenham pelo menos 10 anos de experiência, né, depois de formados, e 5 anos mais ou menos de experiência depois do MBA. A busca não é por outra razão, a não ser por ter colhido ao longo dessa trajetória bons exemplos de vida e exemplos profissionais para que possa ser um ativo na classe, para que possa a classe aprender com cada um ou cada uma. E isso é muito legal. Eu dou aula já há 28 anos e eu vejo que ensinar é um bom jeito de aprender. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, a classe fomenta essa possibilidade de um ensinar o outro, com isso aprender bastante também e socializar o conhecimento. Então, é um curso aberto para a comunidade e o pré-requisito é um MBA ou uma pós-graduação. Que bacana. Ô Luiz, você comentou, né, que fazia um tempinho que FEA e FIA não desenvolviam um projeto conjunto, e eu queria que você comentasse, né, como é que foi costurar essa parceria, né, para criar o pós-MBA FIA USP. Olha, não foi fácil. A parceria com a Universidade de São Paulo é muito desejada. Então, há um contingente de universidades que querem ter com a USP uma parceria, e a FIA nasceu de dentro da FEA. Né? Os fundadores da FIA são professores egressos da FEA. Então, temos com a USP e a FEA em particular uma relação muito, muito próxima já há mais de 40 anos. Então, em que pese essa relação, continuada há mais de 4 décadas, a USP tem requerimentos por utilizar dinheiro público e uma quantidade importante de recursos públicos advindos do ICMS, fundamentalmente, tem uma série de restrições importante. Então, ultrapassar a barreira burocrática não foi uma coisa fácil, mas encontramos tantas boas pessoas no caminho, que nos ajudaram tanto, que fez valer a pena. E o resultado que temos hoje também é muito, eu acredito muito nele. Como eu disse, já quase 30 anos dando aula, esse é um curso que eu estou elaborando com muita satisfação, porque eu vejo que o potencial dele é grande demais.
e atende a um público ávido por conhecimento e que precisa. Eu estava numa reunião um pouquinho antes de vir para cá, onde falava exatamente sobre isso, com uma consultoria internacional, e falava com eles, com os colegas, exatamente isso. Na prática, nada como uma boa teoria. Há uma distinção perigosa e equivocada, a meu juízo, entre o que se pode fazer na prática e o que se pode fazer na academia. No Japão, a maioria dos PhDs trabalha na indústria. No Brasil, a quase totalidade dos PhDs trabalham na universidade, na academia. A gente tem preconceito de parte a parte. Eu acho que para as pessoas de boa cabeça, essas pessoas percebem que estudar, conceber modelos mentais, ter teoria que fundamente a sua prática, só vai lhe levar para um lugar melhor. Então, é nesse sentido que eu vejo que o curso pode contribuir. E eu não estou me divertindo assim já há muito tempo. Então está sendo muito legal. E, inclusive, quando eu falo com os professores, os professores, 12 professores que vão ser os professores do curso, eles compram no momento zero, porque eles sabem que para um professor, talvez uma das maiores satisfações profissionais é a vontade do aluno aprender. Que é uma coisa que tem se perdido um pouco. A tecnologia tem atrapalhado bastante. A turma está no celular, está no computador, e o professor virou um ruído, mais um. Então, não é fácil. Então, ter pessoas interessadas é ótimo. E a USP ajuda bastante, porque ela tem um carimbo de qualidade que é inequívoco, equivale em qualquer lugar do mundo. Com certeza. E, Luiz, eu achei interessante que você começou aqui falando, né, do modelo do pós-MBA, tocando justamente na objeção que quem já tem um MBA tem para fazer um novo MBA. Que você diz, eu vou fazer tudo de novo, né? Mesmo que eu tenha, por exemplo, eu fiz MBA lá, sei lá, cara, mais de 20 anos atrás, lá em 2000 e... entregar a minha idade aqui também, né? 2002, por aí. E aí... eu disse, mas assim, aquelas disciplinas que você já fez, você não tem vontade de fazer de novo. Por mais, lógico, que o conhecimento evolua e que tem atualizações em todas as áreas que compõem ali a grade de um MBA, sem dúvida, mas tem algumas coisas que você não quer repetir, porque, enfim, já está visto. Né? E assim, um pós-MBA, não, isso se encaixa perfeitamente para aqueles que querem continuar aprendendo, se atualizando. Né? Então, achei perfeito, né? Que você começou justamente com a objeção e contornando essa objeção. E tem uma questão que desde que você fez o MBA, seja 5, seja 10, quanta coisa já mudou? Quando você fez, certamente não se falava em ESG, não se falava muito em governança. Inteligência artificial, menos ainda. Cibersegurança, como? Então, isso tudo hoje não tem reunião de negócios importante que não se fale pelo menos de uma dessas coisas, se não todas elas. Então, o que a academia tem estudado sobre isso? É isso que a gente vai discutir. O que a academia tem estudado e o que ESG pode contribuir para o business? O que significa greenwashing? E será que a gente não está correndo o risco de fazer isso, não? Não dá mais para você não saber. E não é lendo a manchete, não é fazendo um cursinho de curta duração, gratuito, que você não é arrastando para cima, com todo respeito. Não é. Você precisa de substância, e o que a gente vai entregar é tudo menos um almocinho de sanduíche. De vez em quando o sanduíche resolve, mas isso não é refeição, isso é um passatempo, então beleza. Então aqui é outra coisa, esse curso é outra coisa. É você ir num restaurante sofisticado, um restaurante que dialoga com você. Seja ele sofisticado ou simples, mas ele dialoga com você e é certeza de uma refeição feita com muito cuidado e esmero por mestres. Eu não tenho dúvida, a FIA tem 700 professores, a USP deve ter mais uns 2.000, a gente pegou 12, que eu os conheço muito bem. Então esse é um curso diferente, meu amigo, diferente mesmo. Que bacana. Luiz, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, trazer de novo essa reflexão. A gente nunca esteve diante de um futuro tão incerto, né? Nunca foi
tão difícil, né, enxergar adiante. E assim, há poucas décadas atrás era uma coisa assim, a gente tinha uma previsibilidade de como desenvolver uma carreira, a gente tinha até uma tranquilidade para empreender, e isso já não existe mais. Good old times. E como é que então a gente tem que se preparar, Luiz, para atuar nessa fase onde a gente não tem a menor ideia do que o jogo nos reserva mais na frente? Cara, essa é a pergunta do milhão, né? É a pergunta do milhão. Heráclito já falou isso lá no século V a.C., mais ou menos, que a única constante é a mudança. Então, a mudança é parte da natureza, né, cara? As coisas nunca estão, é a segunda lei da termodinâmica, né? A entropia sempre cresce no sistema fechado. Então, a primeira coisa é abraçar a mudança. Gestão da mudança, né? Change management, é uma disciplina de estudo na administração há 50 anos. Então, fica aqui a minha recomendação: estude change management. Porque você, como líder da sua companhia, se não for você o dono da companhia, se você é um empreendedor, a mudança sempre vai lhe acompanhar. Então, estar preparado para a mudança e abraçá-la. De preferência, escolhendo as batalhas. Estrategiar é escolher. Escolher o que vai fazer e o que não vai fazer. Essa consultoria que eu lhe falei agora há pouco, na qual eu estava, eles decidiram não atender serviço público. Então, eles não atendem governo. Pô, é um universo, mas que resolveram não atender. Para quê? Para focar em negócios do setor financeiro, farmacêutico e tudo mais. Então tá bom, então eu quero ser bom nisso daqui. Para você fazer essa escolha, quero ser bom nisso daqui, você precisa fazer uma escolha de, eu não quero sequer conversar com o outro lado, porque eu não tenho nem tempo, nem paciência, nem roupa para me dar bem com ele. Então, essa busca por gerar valor continuamente e tendo como alvo um público, um segmento de mercado com o qual você possa dialogar de maneira cada vez mais profícua, cada vez mais individualizada, é um caminho importante. A mudança vai acompanhar todos os setores, do governo às ONGs. Não há possibilidade de escapar disso. Eu costumo dizer na classe, e talvez por herança de ter uma professora de português em casa, que ajuda bastante ler. A gente não lê, principalmente um clássico. Pega o Frankenstein da Mary Shelley. A gente não lê um clássico para saber sobre a história. A gente lê para saber da gente mesmo. Então, lê um Júlio Verne, Machado de Assis, José Saramago. A gente lê para aprender sobre nós. Então, quanto mais você souber sobre você mesmo, melhor capacitado você está para lidar com este mundo tão diferente que está se avizinhando de nós. E essa diferença nem sempre é uma coisa positiva. De vez em quando vamos ter que nos adaptar a mudanças bruscas, rudes, que não escolhemos, mas que não temos alternativa. Reclamar não é uma opção que resolva fora da mesa do bar. E talvez nem lá. Então, arregaçar as mangas e, de fato, abraçar a mudança naquilo que a gente pode conduzir a mudança e fazer a coisa certa. Descobri, outro dia, e encerro aqui essa minha parte da resposta, outro dia uma classe me agraciou com a possibilidade de ser paraninfo. Eu tenho certeza que foi por sorteio, mas eu fiquei feliz mesmo assim. E eu dizia, rapaziada lá, um pouquinho antes de eles pegarem no sono no meu discurso, eu espero dos senhores 3 coisas: que descubram o que é o certo. Isso já é uma grande coisa, porque o certo é volátil, o certo muda. Descubra o que é o certo. Faça o certo. Morpheus, no Matrix, fala que tem uma diferença grande entre saber qual é o caminho e trilhar o caminho. Então, faça o que é o certo. E a terceira coisa, ganhe com isso. Quando você ganha fazendo aquilo que é o certo, dá uma vontade louca de continuar fazendo aquilo que é o certo. E aí a gente vai mudando, vai capotando junto com o mundo, mas fazendo a coisa certa. Muito bom. Pô, Luiz, eu até vou deixar aqui um parênteses aqui. Isso aqui acho que não vai nem pro ar, mas depois você entra lá no nosso Instagram, no @administradores, e aí você vai ver a frase que a gente postou ontem. Exatamente essa que você acabou de falar aí do Morpheus em Matrix. Exato. Olha só, estamos aqui em total sintonia.
Muito bem. Ô Luiz, eu queria te agradecer demais aqui a presença no nosso Café com a DM. Foi um bate-papo aqui super, super transformador. É impossível a pessoa sair indiferente, né, dessa nossa conversa aqui hoje, cheio de reflexões para o futuro, para o futuro do nosso planeta, né? Não é só o nosso próprio futuro, mas o nosso papel, né, no futuro do nosso planeta, da nossa sociedade. E deixar aqui a recomendação para todos os nossos ouvintes, né, para conferirem a programação aqui do pós-MBA USP-FIA, né? Fantástico aqui a iniciativa de vocês e eu tô totalmente pilhado aqui, cara. Fiquei super interessado, né, em voltar a estudar e seria uma honra ser teu aluno aí no pós-MBA, cara. Puxa vida, eu é que falo. Eu adorei esse papo, eu agradeço muitíssimo a gentileza do seu convite. É uma conversa muito fluida, é muito interessante. Puxa vida, muito obrigado mesmo. O curso está de portas abertas, assim como a universidade, o locus universidade é o locus para troca de ideias. O muro que nos cerca ali é um muro para que nos afastemos do mundo e pensemos sobre nós próprios, sobre os colegas e sobre o futuro. O que a gente pode fazer de diferente? É um lugar protegido para que as ideias fluam. E a gente precisa cada vez mais trazer isso para a nossa realidade. A gente vive hoje, o nosso país tem demonstrado isso de um jeito tão ruim, em que as pessoas se apropriam de uma bandeira e a outra bandeira vira inimigo. E o diálogo, a capacidade de dialogar diminui e isso todo mundo perde. Então eu gosto de acreditar que a gente tem um espaço muito grande de concordância. A gente não precisa concordar em tudo, mas há muitas coisas que nos unem e somos mais fortes juntos do que separados. E você vai ser muitíssimo bem-vindo no curso. Se você tiver a oportunidade, eu vou adorar recebê-lo. E também os colegas que nos ouvem aqui, o nosso site, que é o fia.com.br/pós-MBA-USP, está à disposição de vocês, assim como a conversa. Terei prazer, eu sou o coordenador do curso, terei prazer em conversar com aqueles colegas e aquelas colegas que tiverem alguma dúvida ou que quiserem tomar um café ruim. O café é ruim, mas o papo é bom lá na faculdade. Está sempre de portas abertas. Muito bem. Valeu demais, Luiz. E você, o que você achou do Café com a DM de hoje? Eu achei aqui, ó, turbinado de cafeína. Esse café foi bom aqui, viu, Luiz? Então, ó, compartilha com seus amigos, manda lá no grupo de WhatsApp, marca a gente no @café com ADM, no @administradores. Marca também a turma aqui da FIA USP. Qual que é o Instagram aqui da FIA? Vamos botar a turma para marcar aí também. FIA Business School. FIA Business School. Marca lá pra gente saber que vocês curtiram tanto esse episódio, que vocês compartilharam aí com quem você se importa. Beleza, galera? E na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!